quantas vezes você já decidiu que iria começar um devocional diário, mas depois de alguns dias acabou desanimando? Talvez você tenha até comprado uma Bíblia nova, preparado um caderno, mas a correria, o cansaço ou até a falta de motivação fizeram você parar. E aí vem aquela culpa, aquele pensamento de que você nunca vai conseguir ser constante. Se você passa por isso, fica aqui comigo, porque hoje eu quero conversar sobre esse desafio que todo cristão tem: ter uma vida constante de relacionamento com o Senhor. É um desafio porque as distrações são muitas, não é verdade? Mas antes de tudo, o que é devocional? É eu tirar minutos do meu dia para ler a Bíblia e orar? É e não é. Devocional é você tirar tempo com Deus. Não precisa e nem deve ser um ritual. Vai ter dias que você não vai ter nem palavras. Sua mente vai estar tão agitada que você pode ler 3 capítulos inteiros, mas nenhuma daquelas palavras desceu ao seu coração. Mas mesmo nesse dia é necessário você tirar tempo com Deus, nem que seja apenas para ouvir um louvor em silêncio, nem que seja para declarar um versículo repetidas vezes até que aquela palavra desça verdadeiramente ao seu coração. Mas você já parou para se perguntar por que é tão difícil todos os dias tirarmos tempo com Deus? A raiz está na nossa falta de amor pelo Senhor. Porque quando amamos alguém, somos apaixonados por alguém, o que mais queremos é estar com essa pessoa. Mas de modo geral, a nossa busca ao Senhor é sempre interesseira. Já reparou que quando está tudo bem, sua vida devocional esfria? Isso acontece porque nós ainda não aprendemos a amar o Senhor de verdade. E não se preocupe em assumir isso. Deus não se ofende em você assumir aquilo que Ele já sabe. É sempre importante você se lembrar que Ele nos amou quando ainda nós éramos seus inimigos. O amor de Deus não diminui porque nós não o amamos como deveríamos. O amor dele é incondicional. Então é importante nós reconhecermos o nível de amor que nós temos para o Senhor. Olhar com sinceridade para essa situação, porque a partir daí você sabe o caminho que você deve tomar. A palavra de Deus nos diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se você não se sente completamente apaixonado por Jesus, é porque você ainda não percebeu o quanto Ele te ama. Você não mensurou o que é alguém entregar a sua própria vida por amor a outra pessoa. Você não tornou o que Jesus fez pessoal. Talvez você sempre olhe para a obra de Jesus de uma maneira coletiva, tipo, Jesus morreu por todos, mas nunca parou para refletir. Jesus morreu por mim. Ele me ama dessa maneira, desse tamanho, e nada pode me separar desse amor. Então, o primeiro passo é você pedir para que o Espírito Santo dê experiências com o amor de Deus. Leia os evangelhos para conhecer Jesus. Medite nas suas palavras, sinta o quanto você é amado. Olhe para a sua vida e enxerga cada detalhe onde Deus estava, sempre cuidando, te dando força para suportar o dia mal, cada milagre diário que você tem. Isso vai ativar a gratidão em seu coração. Eu sei que somos constantemente tentados a olhar para aquilo que nós não temos, mas se force a enxergar você sem algo ou alguém que você considera muito importante. Mas vamos lá, vou te dar 4 passos para você ter um norte de como fazer um devocional. Mas espera, o que eu te falei até aqui está fazendo sentido para você? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui nesse canal, porque toda semana vai ter vídeo novo para edificar a sua caminhada cristã. Então, voltando aqui, é muito importante lembrar que devocional não é um ritual. O que eu vou passar aqui são dicas e não um ritual no qual, se eu não fizer desse jeito certinho, está errado. Nunca se esqueça, vida com Deus é relacionamento. Já pensou se todos os dias eu parecer um robô me relacionando com meu marido e com meu filho? Todos os dias eu faço a mesma coisa, eu simplesmente falo repetidas coisas, não espero para ouvir. Isso seria muito chato, não é verdade? Então não torne o seu relacionamento com Deus desse jeito. Sem mais delongas, a primeira coisa é o seguinte: é bom você colocar um louvor. O louvor é importante para lhe trazer consciência da presença. O Senhor está em nós o tempo inteiro, mas o quanto estamos conscientes disso. Então, o primeiro passo é se tornar consciente da presença. E eu acho que o louvor é muito bom para isso. Ajoelhe-se, eleve seu pensamento ao Senhor, veja o quanto Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Medite no tamanho do seu Deus, que você vai ver o quanto os nossos problemas são pequenos. Segundo, vá para a leitura bíblica. Eu sugiro que você sempre esteja em algum livro da Bíblia. Acho mais proveitoso dessa forma do que ficar pegando capítulos aleatórios. Enquanto estiver lendo esse texto, esteja com um caderno fazendo anotações do que você pode tirar daquilo que você está lendo. Eu trouxe inclusive aqui a minha Bíblia e o meu caderninho de anotações para dar um exemplo prático aqui para vocês. Aqui minha Bíblia e aqui o meu caderno dos meus devocionais.
Ó, eu peguei uma anotaçãozinha minha, bem pequenininha, sobre aquela parte onde Deus fala para Abraão orar pelas mulheres do harém de Abimeleque, né, para abrir a madre delas, porque elas estavam todas estéreis. Sendo que era justamente nisso a aprovação da vida inteira de Abraão. Ele lidava com essa questão dentro da sua casa, porque Sara era estéril. E eu anotei esse ponto porque é algo que me chamou muito a atenção. Existe uma chave espiritual nisso aqui. Quando você realmente ora pelo outro, sendo que você mesma ainda não tem. Logo no capítulo seguinte, o capítulo começa assim, que Sara engravidou. Logo após que Abraão se dispôs a orar por alguém que tinha dificuldade, que ele mesmo passava por anos por isso, a mesma bênção caiu sobre a casa dele. Isso me faz até um paralelo com Jó, né? Porque a palavra de Deus diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, ele foi restituído, né? Então aqui existe uma chave espiritual muito forte em relação a isso. E aí nesse dia eu orei baseado justamente nisso aqui, né? Que o Senhor realmente me desse compaixão para que eu pudesse orar pelas pessoas, justamente também por aquilo que eu mesma estou buscando. E se essa pessoa alcançar aquilo que eu desejo antes de mim, que eu realmente possa me alegrar no Senhor. Nessa oração eu já repreendi ali todo o espírito de inveja que pode invadir o nosso coração, né? Porque enquanto tá todo mundo lutando pela mesma coisa e ninguém recebeu ainda, ok, mas quando alguém antes de você recebe a bênção por qual você tanto ora, né? Você precisa ter o seu coração desprendido de toda a inveja de fato. E também logo a seguir, né, tem aquela parte que Deus abriu os olhos de Agar para ver o poço, que Agar foi convidada a se retirar, né, do lado do acampamento que Abraão vivia, junto com Ismael, e ela pensou que iria morrer no deserto, né? Estava com muita sede, o sol muito quente. Então o ponto que eu anotei aqui é que o poço sempre esteve lá, só que Agar não estava enxergando. A palavra diz que Deus abriu os olhos de Agar para que ela pudesse ver o poço. E a oração que eu fiz baseado nisso é justamente para que os meus olhos possam se abrir para o que o Senhor tem colocado na minha frente, porque às vezes a gente está tão desesperado, buscando coisas, buscando soluções, olhando para as circunstâncias e esquecemos daquilo que está ali logo à nossa frente, mas nós não conseguimos enxergar. Então nesse dia eu realmente orei pedindo, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa enxergar aquilo que o Senhor tem colocado à minha frente. Então aqui é só um exemplo que eu trouxe de como que eu faço. Então qualquer capítulo da Bíblia, qualquer coisa que você esteja lendo, você tira pontos que dali dá para virar uma oração. Então orar é o terceiro passo. Ore por tudo aquilo que você precisa, abre o seu coração ao Senhor sem máscaras. E o quarto e último, e não menos importante, você vai declarar a palavra de Deus. Encontre as promessas de Deus que estão espalhadas por toda a Bíblia. E a palavra nos diz que todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso de modo que o nosso amém se eleva para Deus, para a sua glória. Quer ter experiência de oração respondida? Aprenda a orar a palavra de Deus. Aprenda a concordar com o que Deus já disse. Então, como transformar alguma parte da Bíblia em uma declaração? Então eu pego algum capítulo, algum versículo e coloco em primeira pessoa e começo a declarar, realmente verbalizar. Precisa entender que esse momento é muito importante, que você realmente fale. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e a pessoa que mais se ouve é você mesmo. Então não caia naquela coisa de ficar fazendo oração em pensamento. Não que você não possa fazer isso, mas no período que você tira para realmente tirar esse momento com o Senhor, declare, verbalize aquilo que a palavra de Deus está dizendo, porque você pode ter certeza, vai ter essa experiência do teu coração aquecer. Isso significa que essas palavras realmente estão penetrando dentro do seu coração. Você está passando a crer no que a palavra de Deus também está dizendo, porque muitas vezes nós falamos que cremos, mas é da boca para fora. Isso precisa se tornar uma experiência real dentro de nós. Então eu até peguei aqui uma oração que eu coloquei em primeira pessoa baseado no Salmo 1 e fica assim, eu sou como árvore plantada à margem do rio, que dou fruto no tempo certo, minhas folhas nunca murcham e eu sou próspera em tudo que faço. Amém. Então fale isso com fé, que isso realmente vai gerando fé em seu coração, acreditando que essas palavras é do Senhor para você, é o Senhor falando com você. O segredo de você sempre frutificar, das suas folhas não murcharem, de você prosperar em tudo que faz, é porque você é uma árvore plantada. Uma árvore plantada significa que alguém te plantou, alguém te colocou ali. Você não está ali por acaso, quem te plantou ali é o mesmo que cuida de você. E se você chegou até aqui, não deixe de me acompanhar também no Instagram. Lá todos os dias eu te ensino a palavra de Deus e como se apropriar dela. Te espero lá. E não esqueça, deixa o seu like, se inscreva nesse canal, escreva seu comentário, a sua experiência que você tem com o devocional ou as suas dificuldades, que assim que possível eu estarei respondendo aqui também. Então tchau, tchau e até o próximo vídeo.